A firme confiança no Senhor. Uma oração poderosa para fortalecer a fé e encher o coração de esperança. Antes de entrarmos plenamente na oração desta manhã abençoada, quero oferecer uma palavra de encorajamento, uma lembrança suave e profunda daquilo que sustenta a alma nos dias difíceis. Há momentos em que o coração parece pesado e a mente fica sobrecarregada, momentos em que o desânimo surge sem explicação, como uma nuvem que se instala lentamente. E é exatamente nessas horas que precisamos voltar nossos olhos para a palavra eterna do Senhor, porque nela encontramos direção, consolo e força. Na verdade, desde muito tempo tem sido dito que para cada problema que enfrentamos existe, nas Escrituras Sagradas, uma resposta preparada por Deus. E é por isso que o Salmo 31, em seus primeiros versículos, declara com firmeza: Em Ti, ó Senhor, eu coloco a minha confiança. Nunca permitas que eu seja envergonhado. Livra-me em Tua justiça. Inclina o Teu ouvido para mim. Livra-me depressa. Sê para mim a rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Porque Tu és a minha rocha e o meu castelo seguro. Por amor do Teu nome, guia-me e orienta-me. Tira-me da armadilha que, às escondidas, armaram contra mim, porque Tu és a minha força. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Abençoados são aqueles que confiam no Senhor, pois Ele considera as dores, conhece as angústias da alma e não nos entrega nas mãos do inimigo, mas firma nossos pés em lugar espaçoso. E mais adiante, esse mesmo salmo, do verso 19 ao verso 24, nos lembra da grandeza da bondade do Senhor, reservada para aqueles que o temem e preparada para todos os que nele confiam diante dos homens. Diz que Ele esconde os seus no esconderijo da sua presença, protegendo-os das tramas e da maldade humana, guardando-os sob um pavilhão seguro, distante das línguas que ferem. Bendito seja o Senhor, que demonstra bondade maravilhosa em tempos de cidade forte e perigosa. Mesmo quando, em nosso desespero, dizemos: Estou cortado da Tua presença, o Senhor ainda assim ouve a voz das nossas súplicas quando clamamos. Por isso, o Salmo exorta: Amai ao Senhor, todos vós, seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui plenamente aos soberbos. Tende bom ânimo e Ele fortalecerá o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. E essa mensagem se une perfeitamente à reflexão do Salmo 42, verso 11, que pergunta à alma: Por que estás abatida dentro de mim? Por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Essas palavras ecoam através dos séculos para nos lembrar de que a esperança não se perde quando repousa no Senhor. A transição entre esses textos e o próximo ponto das Escrituras surge naturalmente quando lembramos aquilo que está em Deuteronômio 31, verso 8. O próprio Senhor vai adiante de ti. Ele estará contigo. Ele não te deixará e não te abandonará. Não temas, nem te desanimes. Esta é a palavra eterna do nosso Deus. Se Ele vai adiante, então nenhuma escuridão pode nos impedir. Se Ele está conosco, nenhuma voz contrária pode prevalecer. E essa verdade é vista também na história do apóstolo Paulo, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Ali, Paulo vive um momento de grande perigo, cercado por conflitos entre fariseus e saduceus, acusado, incompreendido e ameaçado. A tradução do texto nos diz que houve um grande tumulto e que os escribas do partido dos fariseus se levantaram dizendo que não encontravam mal algum em Paulo, e acrescentaram que, se um anjo ou um espírito lhe havia falado, eles não deveriam lutar contra Deus. Contudo, como a dissensão aumentava e o comandante temia que Paulo fosse dilacerado pelo povo, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem para o quartel. Mas é na noite seguinte que ocorre o ponto mais precioso dessa narrativa. O Senhor pôs-se ao lado dele e lhe disse que tivesse coragem. O Senhor afirmou que, assim como Paulo havia testemunhado em Jerusalém, também testemunharia em Roma. Note-se o detalhe mais importante desse trecho: o Senhor pôs-se ao lado dele. A presença divina não era metafórica, era real, decisiva e poderosa.
E essa mesma presença é prometida a nós. Se Deus permanece ao nosso lado, nada mais importa. Se Deus está presente, por que temer? Por que se desesperar? Quem poderá nos derrotar? A mensagem central unida de todos esses textos é esta: Deus não nos abandona. Em qualquer dia pesado, em qualquer madrugada silenciosa, em qualquer circunstância em que o coração se sinta sobrecarregado, Ele permanece firme conosco. A chave para nós é crer, confiar e descansar em Sua palavra. Dando sequência natural à mensagem, entramos agora no segundo movimento espiritual dos textos, aquele que nos lembra a importância de declarar a palavra de Deus sobre nossa própria vida, pois é assim que a esperança cresce dentro de nós. A Escritura afirma, na Epístola aos Romanos, capítulo 15, verso 13, que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz quando confiamos nele, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. E essa promessa não é apenas uma verdade distante, é uma palavra que deve ser pronunciada, assumida e vivida. Por isso, podemos declarar com convicção: o Deus da esperança me enche de toda alegria e paz porque eu confio nele, e a minha vida transborda de esperança pelo poder do Espírito Santo. O profeta Isaías, no capítulo 26, verso 3, confirma essa mesma realidade quando proclama que o Senhor conserva em perfeita paz aqueles cujo pensamento permanece firme, porque confiam nele. Essa também é uma palavra para ser apropriada. A minha mente é firme no Senhor e Ele me guarda em perfeita paz, pois deposito nele a minha confiança. A firmeza espiritual nasce justamente desse hábito de trazer à memória as promessas de Deus. O Salmo 103, do verso 1 ao verso 5, continua esse mesmo trilho espiritual, chamando a alma a bendizer ao Senhor e a não esquecer nenhum de seus benefícios. Ele perdoa todos os pecados, cura todas as enfermidades, resgata a vida da destruição, coroa com amor e compaixão, e satisfaz os desejos com coisas boas, renovando a força como a da águia. Ao declararmos isso, reafirmamos: eu bendirei ao Senhor com toda a minha alma. Não esquecerei os benefícios que recebo do seu amor. Ele perdoa todos os meus pecados. Ele cura todas as enfermidades. Ele é o meu Redentor. Jesus Cristo me coroa com amor e compaixão. O Deus Todo-Poderoso satisfaz meus desejos com coisas boas e renova as minhas forças como as da águia. É por isso que as Escrituras repetem que devemos falar a palavra. No Salmo 119, verso 147, está escrito que o salmista se levantava antes da aurora e clamava por socorro, colocando sua esperança na palavra de Deus. Em outra tradução, diz: eu espero na tua palavra. Quando declaramos as Escrituras, quando confessamos o que Deus disse, estamos afirmando diante do céu e da terra que nossa confiança está nele. Uma oração fundamentada na palavra do Senhor é, sempre, uma oração poderosa. E assim, com esse entendimento, entramos na grande oração que atravessa todo o coração deste texto. É uma oração que se ergue sobre as promessas eternas do Senhor e que, ao mesmo tempo, conversa com tudo que foi lido até aqui. Querido Pai Celestial, eu te agradeço por tua palavra preciosa, esta palavra que consola, fortalece, corrige, ilumina e restaura. Agradeço porque ela não volta vazia, mas cumpre tudo aquilo para o qual foi enviada. Agradeço porque ela sustenta a alma cansada, levanta o abatido, renova o que está fraco e dá nova vida ao coração que te busca. Senhor, eu escolho meditar em tua palavra de dia e de noite, para que meus pensamentos sejam alinhados com o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Oro para que a tua palavra transforme o meu interior, mudando-me desde as raízes, fazendo com que meu caráter, minhas escolhas e minhas atitudes reflitam a tua presença. Que eu cresça no conhecimento das Escrituras e seja fortalecido espiritualmente à medida que minha comunhão contigo se aprofunda. Ajuda-me, Senhor Jesus, para que a minha fé não seja sufocada pelas preocupações, nem pelas distrações, nem pelos desejos do mundo. Guarda minha mente e o meu coração para que eu não me perca em pensamentos que não vêm de ti. Ajuda-me a fixar os olhos nas coisas do alto, lembrando que tu és,
para mim, torre forte no dia da angústia. Mesmo quando o inimigo se levanta com ameaças, mesmo quando tenta lançar confusão e medo, eu me lembro de tua promessa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mesmo quando o adversário e suas forças se levantam, tua palavra declara que o poder da vida e da morte está na língua, e por isso eu declaro vitória no nome de Jesus. Declaro saúde, proteção e preservação sobre a minha família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus, tu és o Deus de ordem, e por isso eu falo ordem sobre cada área da minha vida. Confesso que minha vida é equilibrada e guardada, e declaro que o inimigo não pode perturbar nem destruir o que pertence ao Senhor. Tua palavra é meu consolo e minha certeza, porque diz, no Salmo 34 verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Isso significa que, mesmo quando enfrento situações impossíveis, tu tens a solução para cada uma delas. Por isso, Senhor, eu tomo posse dessa verdade. O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo me livra de todas as aflições, de todas as dificuldades e de todos os cenários que parecem insuperáveis. E é porque reconheço tua grandeza e teu amor que suplico por tua graça diariamente. Opera em mim, ó Deus, uma obra profunda e verdadeira. Tua palavra no livro de Colossenses capítulo 3 ordena que façamos morrer tudo aquilo que pertence à velha natureza terrena: imoralidade, impureza, paixões desordenadas, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Oro, Rei Jesus, para que purifiques o meu coração dessas coisas. Dá-me serenidade e mansidão. Arranca de mim toda raiz de ira, ressentimento ou dureza. Dá-me mais de ti, Senhor, até que tudo em mim que não te agrada seja totalmente removido. Ensina-me a andar em santidade e obediência, para que a minha vida seja um perfume agradável diante de ti. Eu preciso de tua misericórdia todos os dias. Preciso de tua proteção constante. E te agradeço, Senhor, porque tu és fiel para sempre, imutável em tua natureza, perfeito em tua santidade. A Escritura afirma, em Apocalipse capítulo 4 verso 8, que os seres celestiais não cessam de declarar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Que esse mesmo espírito de adoração inunde o meu coração, para que eu não passe pelo meu dia sem te exaltar, sem te adorar, sem reconhecer quem tu és. A Bíblia diz que tu és digno de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas foram criadas por tua vontade. Tu és o meu esconderijo e o meu lugar seguro. Que eu seja achado habitando à sombra do Altíssimo, firmando meus passos na tua presença. Oro também para que a tua mão cubra a minha família. Que tua presença seja abundante em nosso lar, palpável em nossas vidas e firme em nossos corações. Tudo o que poderíamos desejar está em ti. Confesso e creio na palavra que diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Isso significa que nenhum mal encontrará espaço em minha vida e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando o inimigo tentar se levantar, tu, meu Deus, erguerás um estandarte em meu favor. Eu declaro que viverei e não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor e proclamar sua fidelidade. Declaro que novas portas de oportunidade se abrirão. Os céus se abrem sobre mim e sobre minha casa. Eu sou abençoado pela manhã e abençoado à noite. Abençoado quando entro e abençoado quando saio. E declaro que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Agradeço por me fazer herdeiro do teu favor imerecido. A Escritura em Hebreus capítulo 4 verso 12 afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Peço que o Espírito Santo imprima em meu coração quão completa, profunda e poderosa é a tua palavra. Em tua palavra encontro esperança e consolo. Ela é como fogo que purifica, como martelo que despedaça o mal e constrói o caráter santo.
Ela é como espelho que revela minhas falhas, não para humilhar, mas para me transformar, para me ensinar a depender de Ti e não de minhas próprias forças. Senhor Jesus, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que ela continue lavando e purificando minha mente, removendo cada pensamento antigo e todo padrão de pecado. O Evangelho de João capítulo 7 verso 38 diz que rios de água viva fluirão do interior daqueles que creem em Ti. Que rios de vida fluam do meu interior enquanto me aproximo mais de Ti através da Tua palavra. Espírito Santo, desperta em mim fome e sede pela verdade. Dá-me profundidade espiritual para aplicar as Escrituras à minha vida, para que eu caminhe cada dia com clareza, discernimento e pureza diante do Senhor. Pai amado, eu oro para que o Espírito Santo abra o meu coração e ilumine o meu entendimento toda vez que eu consultar a Tua palavra. Que meus olhos espirituais enxerguem com clareza e que meus ouvidos percebam a Tua voz. Que a Tua palavra me desafie a crescer, que me convide a ir além, que me mova em direção à Tua vontade. Que ela me desafie a ser um cristão melhor, mais firme, mais amoroso, mais paciente, mais obediente, mais misericordioso, mais parecido com Jesus Cristo. Que a Tua palavra me desafie a amar como Tu amas, a ser longânimo, a perdoar com generosidade, a ser lento para a ira e rápido para a compaixão. Que ela me molde, me transforme, me renove e me restaure, porque Tu és o oleiro e eu sou o barro. Faz em mim a Tua obra perfeita. Seja glorificado, Senhor. Seja exaltado. Reina sobre mim. Reina sobre a minha casa. Reina sobre o meu coração. Reina sobre meus pensamentos, minha família, meus sentimentos e meus caminhos. Eu escolho, ó Deus, fazer as coisas segundo a Tua vontade. Eu escolho seguir o que está escrito na Tua palavra. Eu escolho obedecer aos Teus mandamentos. Porque Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu Te louvo por ouvir esta oração. Te exalto porque és Deus que responde, que vê, que compreende e que cuida. Oro tudo isto no nome santo, poderoso e exaltado de Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém e amém. E ao final dessa grande oração, a Escritura nos relembra uma exortação poderosa, registrada na Epístola de Tiago: sede praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Quem apenas ouve e não pratica é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho e, tão logo se afasta, esquece-se da própria aparência. Mas aquele que continua olhando firmemente para a perfeita lei da liberdade e a põe em prática, esse é bem-aventurado no que faz. E assim retornamos ao tom dos Salmos, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Ele cura todas as tuas enfermidades. Ele redime a tua vida do abismo. Ele te coroa com amor constante e misericórdia. Ele sacia com bens a tua vida, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O cântico do coração se estende também ao salmo que declara: cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Cantarei louvores a ti. Esforçar-me-ei por viver uma vida íntegra dentro da minha própria casa. Não colocarei diante dos meus olhos coisa vil ou indecente. Detestarei as obras perversas daqueles que se desviam do bem. Afastarei de mim todo pensamento distorcido. Não darei espaço ao mal. Não suportarei a presença dos que difamam, dos que se exaltam em orgulho, dos que promovem injustiça e engano. Buscarei os fiéis da terra para serem meus companheiros. Apenas os íntegros me servirão. Nenhum enganador habitará sob o meu teto. A mentira não permanecerá diante de mim. E todos os dias lutarei contra a maldade, para libertar a terra do Senhor da opressão dos ímpios. E o Senhor Jesus, em sua voz eterna, confirma essa verdade dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. E ainda nos Evangelhos encontramos a promessa de que o Espírito Santo nos ensinará, naquela mesma hora,
aquilo que devemos dizer. E o Mestre continua: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha, firme e inabalável. E, ampliando profundamente o conjunto final das escrituras mencionadas, seguimos mergulhando nessa riqueza espiritual que une a sabedoria dos salmos, a firmeza das palavras de Jesus e a orientação prática das epístolas. O salmista nos conduz novamente ao compromisso da integridade diante do Senhor. Ele declara que viverá com coração íntegro dentro de sua própria casa, lembrando-nos de que a verdadeira santidade começa nos ambientes em que ninguém mais vê, quando apenas Deus observa e conhece as intenções mais secretas. A decisão de não colocar nada vil ou impuro diante dos olhos é um chamado eterno à pureza do olhar, ao discernimento do coração e à vigilância da mente. Ele continua afirmando que não tolerará a mentira, a difamação ou o orgulho, porque tais coisas contaminam a alma e mancham o ambiente espiritual. O salmista compreende que a companhia molda o caráter, e por isso diz que buscará os fiéis da terra para serem seus companheiros. Ele sabe que a presença dos íntegros fortalece a caminhada e que a convivência com os enganosos desvia o coração. Esse trecho nos lembra que santidade não é isolamento, mas escolha sábia. É permanecer perto daqueles que fortalecem a fé, não dos que a ferem. E mais uma vez, a Escritura reforça que todos os dias ele se levantará contra a maldade para libertar a cidade do Senhor. Essa linguagem revela zelo, coragem e firmeza diante do pecado. A vida espiritual não é passiva, ela exige determinação, vigilância e compromisso constante. As palavras de Jesus vêm como selo dessa verdade. Ele declara que as suas ovelhas reconhecem a sua voz, e que esse reconhecimento é íntimo, profundo e diário. O Senhor afirma que conhece cada uma delas e que elas o seguem. Há segurança nisso. Quem segue Jesus Cristo não caminha perdido, pois ele não abandona aqueles que lhe pertencem. Ele promete vida eterna e assegura que ninguém, absolutamente ninguém, poderá arrancar suas ovelhas de suas mãos. Essa é uma das mais belas declarações de segurança e amor nas Escrituras. E o mesmo Senhor recorda que, nos momentos em que não soubermos o que dizer ou como agir, o Espírito Santo nos ensinará na própria hora aquilo que devemos falar. Essa promessa é conforto para quem teme falhar, para quem teme não ser capaz, para quem teme enfrentar situações maiores que si mesmo. Deus não apenas caminha à nossa frente, Ele habita conosco. Ele fala por meio de nós. Ele guia nossas palavras. E então vem a advertência final do Mestre. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é semelhante ao homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Não é apenas ouvir, é viver. Não é apenas conhecer, é pôr em prática. É firmar a vida naquilo que permanece quando as chuvas chegam, quando os rios transbordam e quando os ventos sopram com violência. A rocha é a palavra. A rocha é Cristo. A rocha é a obediência. A ampliação dessas passagens cria uma moldura perfeita ao redor de todo o texto traduzido até aqui, reforçando que a confiança no Senhor, a declaração da palavra e a obediência às Escrituras formam um único caminho seguro. Um caminho de luz que atravessa todas as estações da vida. Antes de encerrar esta grande mensagem espiritual, quero conduzir você por uma última ampliação profunda, costurando todas as passagens e verdades aqui trabalhadas para que o encerramento se torne não apenas uma conclusão, mas um momento de impacto espiritual e renovação interior. Ao longo de tudo o que meditamos, vimos que a vida com Deus repousa sobre 3 fundamentos inseparáveis. O primeiro é a confiança, aquela confiança que nasce quando reconhecemos que o Senhor vai adiante de nós, assim como prometeu em Deuteronômio capítulo 31 verso 8. O segundo é a declaração da palavra, que fortalece como fogo e purifica como martelo, como vimos em Hebreus capítulo 4 verso 12. E o terceiro é a obediência, aquela obediência que transforma a vida em casa firmada sobre a rocha, como ensinou Jesus Cristo ao final do Sermão da Montanha. E para que essa conclusão se torne ainda mais profunda, voltemos por um instante às palavras do Mestre.
Quando ele diz que todo aquele que ouve suas palavras e as pratica é semelhante ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha, ele não está apenas fazendo uma comparação. Ele está nos revelando o segredo da verdadeira estabilidade espiritual. A rocha não é apenas resistência, a rocha é permanência. A rocha não é apenas força, é fidelidade. A rocha não é apenas firmeza, é eternidade. E Cristo é essa rocha. Mais uma vez, retornamos às palavras dos Salmos que tanto iluminaram este texto. No coração do salmista existe o compromisso de andar em integridade diante do Senhor. Essa integridade não é apenas moral, é relacional. É estar diante de Deus de maneira inteira, sincera, transparente. É caminhar com Ele em pureza. É rejeitar aquilo que contamina a alma e preservar aquilo que santifica. É viver com excelência espiritual nos lugares ocultos, onde apenas Ele vê. E Jesus, por sua vez, sela tudo isso ao afirmar que suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Medite nisso. A vida espiritual não começa no movimento dos pés, mas no movimento dos ouvidos. Primeiro ouvimos, depois seguimos. Primeiro reconhecemos a voz, depois obedecemos ao chamado. E porque Ele nos conhece e nos segura, ninguém pode nos arrancar de suas mãos. Essa é a segurança que nos acompanha em toda estação da vida. Ao conectar cada uma dessas verdades, compreendemos que a fé não é um evento isolado, é uma experiência contínua. Não é apenas um momento, é um caminho. Não é apenas uma oração, é uma vida moldada por Deus. E porque toda essa mensagem é construída sobre as Escrituras, ela permanece firme, eterna, imutável. Agora, ao concluir esta tradução e ampliação profunda, quero conduzir você a uma última reflexão, para que tudo o que ouviu aqui se torne vivo dentro de você. Examine seu coração e pergunte a si mesmo: Senhor, quais áreas da minha vida precisam ser edificadas novamente sobre a rocha? Senhor, o que estou ouvindo? A voz de quem estou seguindo? Senhor, onde a Tua palavra deseja transformar, limpar, fortalecer e renovar? E diante dessas perguntas, deixe que o Espírito Santo responda dentro da sua alma. Deixe que Ele traga luz. Deixe que Ele abra entendimento. Deixe que Ele mostre os passos que você precisa dar daqui em diante. E assim, ao final desta mensagem, deixo também um convite de engajamento espiritual, algo que fortalece não apenas você, mas todos aqueles que serão alcançados por esta palavra. Se esta mensagem tocou o seu coração, se falou com sua alma, se iluminou de alguma forma seu entendimento, então separe um momento para partilhar essa experiência com sinceridade. Fale sobre o que Deus ministrou ao seu coração. Fale sobre a parte que mais te edificou. Fale sobre a promessa que mais te alcançou. Fale sobre a palavra que mais te levantou. Quando você expressa o que Deus fez, sua fé se fortalece. Quando você compartilha, você edifica outros. Quando você testemunha, a luz se espalha. E assim, com o coração entregue e a alma desperta, concluímos esta grande oração, esta grande reflexão e esta grande declaração da fé cristã, lembrando sempre que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso pastor, o nosso Redentor e o nosso Deus eterno. A Ele seja toda a glória, desde agora e para sempre.